Os servidores da EBSER estão em campanha salarial. O Sindicato dos Servidores encaminha uma negociação onde já existe na Justiça 2 dissídios coletivos pendentes. Para a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão, o atual quadro político no Brasil é de desgoverno e retrocessos para os trabalhadores e a sociedade em geral. A nossa posição é uma posição muito clara, né? E muito importante, né? De a gente ter uma concepção nesse dia do que nós representamos para um governo e para uma sociedade, né? Em relação ao governo, é isso que está aí, né? 4 anos de desgoverno, 4 anos de ausência de políticas públicas, 4 anos de retrocesso em relação a orçamentos públicos para exatamente atender às necessidades constitucionais. Então, nesse quadro caótico, tem uma coisa que nós não podemos deixar de perceber, né? É que nós, enquanto trabalhadores do serviço público, pouco merecemos atenção por parte do governante maior do país. Isso é uma tragédia anunciada nos dias atuais. Se nós considerarmos que as políticas públicas, elas movimentam o país, elas dão a qualidade que cada ser humano, cada mulher, cada homem, cada criança, cada jovem precisa para continuar vivendo, através dos serviços que devem ser garantidos, saúde, educação, segurança, enfim, todos os serviços que são necessários para uma vida digna, né? Então, nesse aspecto aí, muito nos falta. E essa conjuntura tem um caldo nutritivo necessário para o trabalhador discutir, debater, porque ele debate exatamente o seu futuro e o futuro dessa humanidade que vive aqui, desse país, dessa sociedade, e qual é o projeto que nós queremos, né? Um projeto de exclusão enquanto trabalhador, enquanto cidadão, ou então um projeto aonde caminhe no sentido de nós termos direitos, né, ampliados, no sentido de ter postos de trabalho, no sentido de ter moradia, no sentido de se mover, né, de se deslocar. Então, todos esses direitos são necessários. Contrário a isso, aqui mesmo no Maranhão a gente vê, né, morte de indígenas, que são nossos defensores do meio ambiente, quilombolas que tradicionalmente deixaram toda uma herança e um legado para toda a nossa vivência, a situação das mulheres, a cada momento espancadas, estrupadas, mortas, né? É um horror essa sociedade que a gente vive, onde se concentra, né, o ódio, a violência, né? E tudo isso daí faz um caldo de terror numa sociedade como essa. O quadro de retrocessos, perdas e falta de diálogo são características de um governo que não dialoga com os trabalhadores. Claro, tá? Em momento algum nós podemos deixar de ver isso daí, porque eles fazem parte, né, da nossa fala, da nossa memória, que nós não podemos perder, né? E na vontade de ter uma perspectiva melhor. Enquanto trabalhador, a gente não pode esquecer que hoje nós vivemos uma sociedade de 33 milhões de pessoas famintas, pessoas que estão revirando lata de lixo para poder comer. Não podemos esquecer que 13 milhões de pessoas perderam seus postos de trabalho, sem falar dos desalentados, né? É uma sociedade horrível, e não é essa sociedade que nós queremos. Nós queremos uma sociedade digna, sim, de ser chamada cidadã. E para isso daí, nós temos que arregaçar nossas mangas, né? Mobilizar toda a nossa classe, toda a nossa categoria, vizinhos, trabalhadores, enfim, todo mundo, porque a luta é de todos nós. Uma demonstração da falta de diálogo do atual governo é a EBSER. Os trabalhadores chegam na busca de mais um acordo coletivo de trabalho, com 2 dissídios coletivos ainda pendentes. O trabalhador não pode deixar de olhar para frente,
tá? De sentir que há um campo de visão e que é propenso para que ele possa caminhar. Então, nesse sentido, nós trabalhadores, chamando aos companheiros lá da EBC, nos reunimos na quinta-feira, no sentido de apresentar, né, o ACT, né, 2022-2023, e com isso daí, né, poder apresentar uma mesa negocial, né, com os próprios dirigentes daquele órgão. Mas isso daí não é uma tarefa fácil, haja vista que os próprios dirigentes estão colocando, né, trabalhador contra trabalhador, né, estão exatamente tentando inviabilizar um processo de negociação, principalmente dos itens econômicos, né, sem falar dos sociais. E também nós temos uma situação que ainda não resolvida, que é a situação do dissídio coletivo 2020 e 2021, que se encontra ainda com uma juíza que dá uma certa sinalização que vai apresentar uma proposta para os trabalhadores. Estamos na expectativa, ansiosos que isso daí aconteça, mas estamos engajados na mobilização, que é um aspecto mais importante para a gente. Teremos uma plenária hoje, onde essa plenária vai definir exatamente uma avaliação nacional para saber qual a capacidade que nós temos nesse momento de paralisar toda essa